No vídeo anterior eu corrigi essa operação e faltou eu falar alguns tópicos aqui a mais para você poder fazer essa operação. Então, se você não assistiu o vídeo anterior, eu peço que você veja antes de assistir esse vídeo para você não ficar com dúvida em nada. Então vamos dar continuação e vamos aqui explicar novamente os conceitos básicos aqui que eu falei no vídeo anterior. Então vamos lá, antes de mais nada também, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e me siga lá no Instagram, @hugo301, que lá eu posto os resultados dos meus alunos e lá eu posso tirar as suas dúvidas. Então vamos lá. Aqui, a primeira coisa que eu falei naquela aula foi o quê? Que aqui a gente tem padrão de continuação. E esse aqui é a primeira coisa que você tem que observar no gráfico. Então, entrou no gráfico, a primeira coisa que você tem que observar é o padrão que está acontecendo. É você observar as 3 velas atuais. No caso aqui, ó, não teria essas velas aqui, ó. No caso, quando eu entrei no gráfico, só apareceu essas velas aqui. Então, o que que eu vou olhar? Eu vou olhar essa vela e essa vela também, que é a informação necessária para fazer a minha análise. Então, essas duas velas aqui, essas duas primeiras, o que trouxe de informação? Uma pressão de baixa, no vídeo anterior já expliquei, mas aqui é uma pressão de baixa padrão para fazer uma continuação. Aí, as duas velas comparando agora essas duas velas anteriores, o que ela me mostrou? Fluxo de velas também, padrão de continuação, porque tem duas velas vermelhas, onde a segunda vela vermelha conseguiu superar o pavio da vela anterior e ela deixa o pavio para ambos os lados. Se você não sabe o que é isso ainda, esse padrão de fluxo de velas, padrão de continuação, volta para a aula anterior. Vou deixar aqui no cards para você assistir depois. Então vamos aqui dar continuação. Aí a próxima coisa que tem que observar é se essa vela vermelha aqui, ela tem força de venda. Porque para a gente operar a vendida aqui, a gente tem análise para venda aqui. Porque tem padrão de continuação muito forte, que a gente analisou essas duas velas, é continuação do movimento. Aí depois a gente analisou essas duas velas, também é padrão de continuação. Podemos operar vendido aqui. Mas não adianta nada se o mercado não tem força de venda. E como que a gente identifica isso? A gente pega essa vela vermelha aqui, ó, essa vela vermelha, e olha aqui para trás. E aonde a gente tem domínio de venda aqui para trás? Aonde a gente tem uma vela de reversão? A gente olha aqui para trás e encontramos essa vela de reversão, que é a primeira vela que consegui identificar. Porque essa vela vermelha, você pode olhar aqui para trás, olhar qualquer uma aqui que tiver. Mas aqui, eu olhei para trás e identifiquei somente essa, porque aqui ó, não tem outra. Eu olho daqui dessa vela para trás, ó, não tem outra. Tem mais para cima, mas tem que fazer um rompimento. Então essa vela aqui, ela conseguiu fazer o rompimento de qual? Dessa daqui, dessa reversão. E para quem não sabe o que é reversão, é sempre uma troca de cor. Quando muda de verde para vermelho, é uma reversão. Aí quando essa vela aqui vermelha consegue romper para baixo, esse domínio de venda, a gente sabe que na abertura dessa vela é domínio vendedor. Quando ultrapassa a marcação para baixo, tem força de venda. Aí a próxima vela tem que fazer o quê? Tem que confirmar abaixo da marcação, sendo de cor oposta. Então fiz uma vela verde confirmando aqui o rompimento. Ela conseguiu conectar com a força vendedora e ficou abaixo da marcação. Então tudo que tiver aqui de operação que a gente for fazer vai estar perante esse domínio vendedor. Então a gente já tem força de venda. Confirmou aqui o rompimento, confirmou que ela vai ficar abaixo dessa marcação. A gente tem uma leitura muito forte, que tem leitura também do que? Padrão de continuação, que eu falei. Essas duas velas apresentam continuação e essas duas velas aqui também apresentam continuação. Aí que teria que fazer também uma rejeição para ter força e fraqueza de mercado. Então essa vela verde aqui, se você olhar o pavo aqui na parte superior, na parte de cima, então você olha que ela conseguiu rejeitar essa pernada de compra, que é outra reversão que aconteceu. Vela vermelha, vela verde, temos a reversão. Quando consegue rejeitar, a gente sabe que tem leitura muito forte para venda. Só que a gente viu que essa rejeição não é válida, porque a rejeição que é válida é sempre a primeira rejeição. E a primeira rejeição não foi essa. A primeira rejeição foi essa daqui, ó. Foi dessa vela aqui. E por que foi dessa vela aqui? Porque essa vela é a nossa primeira vela após o rompimento de uma reversão. Então temos reversão, porque reverteu de vela verde para vermelha. Quando consegue fazer o rompimento, a próxima vela que nascer aqui, ela serve como rejeição também. Então, se o pavio dessa vela não conseguiu entrar no corpo, conseguir romper aqui no corpo e ter força compradora, porque força compradora é se ela conseguisse romper aqui para cima. Só que como ela retraiu, o pavio dessa vela retraiu nesse pavio, é uma rejeição. Só que a gente sabe que a rejeição, ela também não pode romper o canal, ó. A gente marca o canal, que é a abertura, e o pavio da abertura. Se essa vela já consegue romper com o pavio ou com o corpo, já não é mais uma rejeição. Então aqui você não poderia pegar nenhum tipo de operação de venda acreditando que era cor de vela. Que cor de vela é basicamente força na venda e fraqueza na compra. Teve força de venda sim, porque a gente tem domínio de venda aqui.
E essa vela vermelha conseguiu romper para baixo, então tem força de venda. A próxima ela tem fraqueza na compra, só que essa fraqueza na compra aqui não é uma rejeição válida, porque ela já conseguiu romper com o pavio o nosso canal. Aí você vai falar para mim, ah, mas conseguiu, ó, rejeitar nessa daqui. Só que nessa rejeição, essa rejeição é válida sim, porque rejeitou nessa reversão e o pavio dessa vela não conseguiu romper o canal, nem o corpo conseguiu romper o canal. Então essa rejeição é válida, só que a primeira rejeição é a que conta. Só que isso aqui também não foi uma rejeição, que nem eu falei. Daqui já é uma rejeição inválida, então qualquer uma que estiver aqui para cima não vai valer mais para você pegar a sua operação. E que de novo aqui a gente tem de informação também. A gente teve força de mercado, teve uma rejeição inválida, teve pressão de baixa, temos aqui padrão de continuação também, de fluxo de velas, até que a gente poderia operar vendido, mas o que for ruim também, se você observar esse pavio e jogar lá para trás, ele conseguiu fazer uma simetria de pavio. E o que será uma simetria de pavio? Quando esse pavio consegue tocar em simetria, consegue tocar aqui na mesma direção, então esse pavio tocou na mesma direção desse daqui, e ficou em simetria, ficou na mesma direção. Então quer dizer que o mercado faz aqui uma simetria de pavio, é como se fosse uma retirada. Então a gente sabe, quando tem dois pavios na mesma direção, tocando simetricamente, é a mesma coisa que a gente retirar, a gente apagar esses dois pavios. E se a gente apaga esses dois pavios, a gente sabe que essa vela aqui não deixou interesse. Então não deixou liquidez para a venda trabalhar. Liquidez da venda é todo o pavio do fechamento, é toda a vela vermelha que deixa pavio na parte de baixo. Então liquidez é sempre quando o mercado vai buscar. Então se o mercado tem liquidez para venda, ele vai vir buscar a venda. Mas se o mercado não tiver liquidez, não tiver interesse para venda, ele não vai buscar a venda. Ele vai fazer daqui, ó, vai subir uma vela verde. Então a gente não vai operar vendido aqui por conta disso daqui também. Por conta da rejeição que é inválida e por conta dessa retirada de pavio. Então o mercado não tem mais liquidez, não tem interesse de venda para ser buscado. Então isso aqui foi um dos fatores principais que cancelou a análise. Se o mercado não tem interesse, não adianta nada ter força de mercado aqui, ó. Entrou para domínio de venda. Por que domínio de venda? E aqui é uma reversão. Toda reversão a gente pode marcar essa primeira vela do movimento, essa primeira vela dessa pernada. Então marcamos essa vela bem na sua parte da sua abertura. Primeira vela da reversão, marcamos aqui a abertura, marcamos esse domínio de venda, porque na abertura dela tem domínio vendedor. Quando rompe para baixo tem força de venda. Só que não adianta nada ter força de venda se o mercado não deixou interesse, se o mercado não deixou o pavio aqui para ser buscado. Porque quando a gente tem leitura de venda, ele vai vir buscar esse pavio, vai buscar esse pavio, que é os pavios de venda, só que o mercado não deixou interesse. Ele fez uma retirada de pavio, porque esse pavio tocou em simetria junto com esse pavio, é como se fosse dois pavios não existisse mais, e se não tem interesse, não tem por que operar vendido aqui. Tem outras confluências também que a gente poderia até pensar numa compra porque ficou bom, mas o cenário principal porque ficou ruim é basicamente isso, é essa rejeição, que foi uma rejeição inválida, porque aqui ó, a gente marca aqui, e essa vela aqui é a primeira vela após o rompimento de uma reversão. Então rompeu a reversão aqui, essa próxima vela aqui, a gente pode marcar a abertura e o pavio da abertura. Aí no futuro, quando consegue rejeitar, o pavio dessa vela consegue retrair aqui dentro do canal, é uma rejeição. Só que como eu falei, se já consegue romper o canal com o pavio ou com o corpo, não é mais uma rejeição. E as próximas rejeições que acontecer aqui mais para cima, não vai valer mais, mesmo que seja uma rejeição correta. Então isso aqui foi uma rejeição correta. Temos uma reversão, esse pavio aqui conseguiu retrair dentro do canal, não conseguiu romper nem na parte de cima aqui, o pavio, e nem romper com o corpo. Então essa rejeição aqui seria válida. Só que a rejeição é válida somente na primeira rejeição. Isso aqui foi a segunda, temos mais aqui. Podemos marcar aqui também, podemos marcar aqui também. Só que a única rejeição que é válida é a primeira, não é a segunda, nem a terceira, nem a quarta. É a primeira rejeição que acontecer. Aí pode ser uma rejeição válida ou inválida. Nesse caso já foi inválida, então qualquer outra rejeição que tiver, infelizmente não vai ser mais válida. Então independente se essa rejeição aqui for válida ou não, essa daqui foi a primeira. Então essa daqui que vai contar. Então se for inválida, não temos operação para rejeição de preço. Esse foi um dos dois motivos muito ruins para pegar essa operação de venda. Tanto é que muita gente ia pegar essa operação de venda e ia tomar loss só porque apareceu um padrão de continuação e teve força de venda. Mas não é só isso. Tem que observar todo o cenário por completo. Na próxima aula eu vou falar outro padrão aqui nessa mesma análise
que poderia pegar uma operação de venda, mas o cenário principal foi esse, que eu não pegaria essa operação. Foi porque fez uma retirada e também porque essa rejeição é uma rejeição inválida. Eu sei que muita gente tomou loss aqui nessa operação, então não adianta, tem que analisar o gráfico por completo e saber o que você está fazendo, saber o motivo do seu loss e saber o motivo porque você está ganhando. E o motivo do seu loss pode ser isso aqui, ó, você não está vendo todo o cenário por completo. Não adianta nada você só ver o cenário para venda se você também não vê o cenário para compra. Então sempre observe isso. Se você quiser a continuação dessa análise, comenta aí para eu saber se você está gostando desse tipo de conteúdo. Também não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e também clicar nessa próxima aula que tá aparecendo aqui para você, que eu vou estar te esperando lá. Então bora para a próxima aula e tamo junto.